E se a sua frustração com Deus for, na verdade, uma frustração com promessas que Ele nunca assinou? Muitos de nós fomos atraídos por uma promessa de alívio, de portas sempre abertas e de uma vida onde a dor seria apenas uma lembrança distante. Mas ao abrirmos as Escrituras, Jesus nos recebe com uma honestidade que silencia nossas ilusões. Em João 16, versículo 33, Jesus não oferece um atalho, mas um mapa para a realidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele estava dizendo, na verdade, era que o caminho seria denso, que o espinho estaria lá. E é sobre isso que precisamos conversar hoje, sobre o silêncio das promessas que Jesus nunca fez. Muitas vezes, caminhamos em direção ao sagrado carregando mochilas cheias de expectativas que Jesus jamais alimentou. Buscamos um Deus que nos livre do cansaço, que pavimente nossos caminhos com facilidades e que nos blinde contra a dor. No entanto, ao folhearmos os evangelhos com honestidade, somos confrontados por uma realidade desconcertante. Ele nunca prometeu a ausência do espinho, mas a integridade da verdade. Jesus não atraía multidões com o brilho do sucesso terreno, ele as desafiava com o peso da cruz. Sua honestidade, por vezes dura, é o que torna seu convite tão difícil de ser digerido por um coração que busca apenas o alívio imediato. Mas o que está registrado em Lucas 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta ordem enfatiza a renúncia pessoal diária, o compromisso e a disposição para enfrentar dificuldades por amor a Cristo. Tomar a cruz não significa apenas carregar problemas, mas sim morrer para os próprios desejos, planos e orgulho. É um convite para andar no mesmo caminho que ele percorreu, priorizando o Evangelho acima de tudo. Seguir a Cristo não é encontrar um atalho para a felicidade indolor, mas aceitar um chamado para a profundidade. Onde o mundo oferece o conforto de um destino seguro, ele oferece a intensidade da sua presença. Há uma diferença abismal entre ser poupado do caminho e ter companhia durante a travessia. Talvez a nossa fé moderna esteja em crise justamente porque tentamos moldar a voz de Deus aos nossos desejos de proteção. Oramos por controle enquanto Ele nos convida à entrega. O problema não reside na fidelidade divina, mas na nossa insistência em acreditar em garantias que Ele nunca assinou. Quando a vida se torna densa e o céu parece silencioso, a frustração costuma brotar. Sentimos-nos traídos por um contrato que nós mesmos redigimos. Jesus foi claro sobre a rejeição, sobre o cansaço e sobre o mundo que por vezes nos seria hostil. Ele não prometeu o aplauso dos homens, mas a transformação do ser. E transformar-se é, por natureza, um processo de ruptura. Dói desconstruir o ego, dói perceber que a fé não é um escudo contra perdas, mas uma âncora que nos mantém firmes enquanto as ondas passam. Se observarmos aqueles que caminharam com ele no início, veremos rostos marcados por privações, não por privilégios. Eles não permaneceram porque tudo deu certo, mas porque encontraram algo ou alguém que fazia o sofrimento ter sentido. A fé não se sustenta em respostas rápidas, mas na capacidade de repousar na dúvida. Confiar quando o entendimento falha é o ápice do amadurecimento espiritual. Jesus não nos deu um manual de explicações, Ele nos deu a si mesmo. Portanto, se hoje você sente o peso da realidade confrontando suas crenças, talvez seja o momento de revisar as razões do seu seguimento. Uma fé baseada em trocas é frágil e desmorona no primeiro inverno. Mas uma fé que compreende que a promessa real é o propósito e não o bem-estar torna-se inabalável. Jesus não nos livra da cruz, Ele nos ensina que a cruz não é o ponto final. A esperança cristã não é o otimismo de que tudo ficará bem agora, mas a certeza de que nada é em vão quando vivido nele. Que possamos, enfim, descansar nas verdades que Ele realmente revelou.
Que o silêncio de Deus não seja interpretado como ausência, mas como um convite para mergulhar mais fundo. No fim das contas, ele não prometeu um trajeto suave, mas garantiu que a chegada valeria cada cicatriz. A beleza da caminhada não está na falta de tempestades, mas na paz que ele sopra em meio aos ventos. Uma paz que o mundo não entende e que as circunstâncias não podem roubar.